Olá pessoal, graça e paz. Que prazer para mim estar aqui com vocês da AMBB, é um prazer e uma honra, na verdade, né? Receber esse convite para estar falando com vocês aí nesse encontro. O tema que a gente vai discutir aqui, que é o tema do encontro, né, do evento de vocês, é músico real no mundo virtual. E para a gente começar esse papo, eu queria te convidar a gente fazer uma leitura bíblica, dois textos, na verdade. O primeiro deles está em 1 Samuel 16, 14 e 23, uma passagem conhecida daquele toque gracioso de harpa de Davi para Saul. E depois Lucas, no capítulo 7, o Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo 7, de 1 a 10. Então, vamos ler a Bíblia. A passagem lá em 1 Samuel diz o seguinte: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Então, os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão na sua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: Buscar-me, pois, um homem que toque bem, e tragam-me aqui. Então respondeu um dos moços, e disse: Eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem, é valente e vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, de gentil presença, e o Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim veio Davi até Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. E então Saul mandou dizer a Jessé: Deixe estar Davi perante mim, porque ele achou graças aos meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão, e então Saul sentia alívio, e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Mais um texto antes da gente falar sobre esse tema. Evangelho de Lucas, no capítulo 7, eu vou ler dos versículos 1 até o 10. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava doente quase à morte o servo de um centurião, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: Este homem merece que lhes faça isso? Porque esse homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir a teu encontro. Mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um vá, e ele vai. Digo ao outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu lhes digo que nem em Israel eu encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Músico real no mundo virtual. Antes da gente começar, eu queria contar para vocês um pouco da minha experiência com a música. Embora eu seja uma pessoa extremamente desafinada, toda fora de ritmo, eu nasci, cresci, né, e fui criado numa família musical. Minha família toda sempre foi muito musical. E eu tive um tio muito importante na formação de toda a família. Um tio que era um verdadeiro artista, que recebeu o dom e o talento da música. E ele ensinou todas as pessoas da minha família, todos os membros da família, algumas gerações sobre música. E eu me lembro até hoje da minha primeira aula de música com o meu tio, num caderno quadradinho, né, meio na horizontal, com pauta, pentagrama, né, lá.
E eu lembro até hoje a primeira frase que veio escrita naquele caderno, e era o conceito de música. Então o meu tio, Manuel Domingues, ele escreveu lá, música é, dois pontos. A música é a arte de manifestar os diversos afetos da alma mediante ou através do som. Isso é maravilhoso. Você vê que eu falei aqui porque eu decorei mesmo, desde aquela época eu me lembro do conceito. A arte de expressar os diversos afetos da alma mediante o som. E aqui a gente pode já fazer um primeiro ensaio sobre afetos de alma. Isso é humano, não é? Verdade? Isso é humano. É claro que quando a gente vai comparar afetos, tem diferentes tipos de afetos falando da música. Por exemplo, eu fico imaginando o afeto que estava passando pela mente, pela alma de Mozart, ao compor uma sinfonia, ou de um cristão ao escrever Castelo Forte, Maravilhosa Graça. Mas tem afeto na alma de quem compõe um funk proibidão no Rio de Janeiro também. Ou seja, somos humanos e tem diferentes tipos de afeto. Só que, curiosamente, no mundo que a gente vive hoje, talvez, o conceito de música precise ser revisto. Sabe por quê? Porque a arte de manifestar os diversos afetos da alma. Pois bem, eu vou te contar o que está acontecendo na música no mundo hoje. Uma boa parte dos hits musicais que embalam as pessoas mundo afora não são compostos ou produzidos por mentes humanas. Existem computadores, algoritmos que compõem músicas. Tem um deles, por exemplo, o nome é Handel. Esse é o compositor oficial da Warner. A Warner faz uma pesquisa de tudo que é moda, de tudo que é vendável, de tudo que é comerciável. E um algoritmo chamado Handel produz uma boa parte dos hits, dos riffs, da composição de acordes que mais agrada o ouvido da cultura atual ou das pessoas que compram isso. Não para aí, não para aí. Pasmem vocês, mas hoje a gente vive num mundo de o que a gente chama de aprendizado de máquina. Significa que robôs também aprendem, algoritmos aprendem. Alguns experimentos que têm sido feitos, por exemplo, nessa linha, alguns programadores estão expondo algoritmos ou robôs, por exemplo, a toda a obra de Mozart. E depois, baseado nessa obra, esses algoritmos criam músicas, compõem. E quando especialistas em música ouvem essa música que foi composta por um robô, por um algoritmo, eles veem Mozart nela, na forma de composição, no estilo, na forma. Então, o que me vem à mente é, se música, lembrando do meu tio há anos atrás, se música é a arte de manifestar afetos da alma, a pergunta que me fica é, robô não tem alma. Algoritmos não têm alma. E é aqui que nós entramos na lógica entre o virtual e o real. Hoje a gente vive um misto entre virtualidade e realidade. Quer ver um exemplo? Quando alguém te pede uma oração e você responde no WhatsApp com um emoji de mãozinhas juntas, isso é uma oração ou não? Ela é virtual, é efetiva, não é? Orar, eu tenho a necessidade de me colocar em oração ou só um emoji funciona? Mas eu trouxe aqui os dois sentidos da palavra real e da palavra virtual. Real é o que realmente existe. Real é aquilo, parece, fala assim, pô, é claro, né? Não. Real é aquilo que efetivamente tem efeito no mundo real. Então a realidade ela tem que ter conexão com a matéria, ela tem que ter conexão com o mundo que a gente vive. Diferentemente disso, o virtual é só aquilo que existe como faculdade, aquilo que existe só como uma simulação, sem efeito real. Quando a gente compara a realidade da virtualidade e a gente coloca a música dentro desse centro, eu queria fazer algumas provocações para você, provocações que eu tenho sentido também através do Espírito Santo. Primeiro,
Eu acredito que essa virtualidade atual, ela joga a favor da unção. Aí você fala, puxa dedo, mas como pode o mundo virtual jogar a favor da unção? Simples. Tudo que é virtual é invisível aos olhos. Não existe nada que seja virtual que possa ser tocado. A virtualidade é uma faculdade. E assim como a virtualidade é invisível aos olhos, o eterno também é. Tudo que é espiritual é invisível. A palavra de Deus diz que as coisas passageiras, elas são visíveis aos olhos, mas as eternas são invisíveis. E quando eu faço esse paralelo entre virtualidade e eternidade, é que eu chego à conclusão que a virtualidade do mundo atual, para quem é cheio do Espírito Santo, cheio de unção, temos aí uma grande oportunidade. Porque quando você coloca a música na ótica do reino, a gente talvez entenda o porquê que o mundo invisível e espiritual pode ser de alguma forma afetado através da unção e do dom da música. Eu vou fazer talvez agora quase uma heresia de conceito aqui. Quem sou eu, né? Mas eu gostaria de te convidar aqui e fazer uma provocação sobre uma revisão no conceito da música. Olha só, quem sou eu, né? Me perdoe, antes de mais nada, de fazer uma provocação como essa. Mas eu relembro então do meu tio, dizendo qual é o significado de música. É a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o som. Se nós perdemos isso, porque hoje robôs, algoritmos também compõem, e vinculando ao passado que eu digo que tanto a virtualidade quanto a eternidade são invisíveis, eu queria te provocar um pouquinho sobre a revisão desse conceito de música para o momento que a gente vive, para a aplicação prática da música no reino. Quando eu falo que a música é a arte de manifestar afetos de alma, eu foco na produção da música. E produção musical, como eu disse, robôs fazem hoje, algoritmos fazem. E fazem de um jeito onde o inconsciente coletivo crie coisas cada vez piores do ponto de vista da estética, do ponto de vista da beleza. E se nós entendêssemos que talvez, quando a gente fala de virtualidade e eternidade, provocação minha, que o conceito de música fosse, ao invés da arte de manifestar os diversos afetos da alma mediante o som, fosse o dom de tocar almas e tocar espíritos mediante o som. É sutil essa mudança. Mas quando eu falo que a música é uma expressão da minha alma mediante o som e que essa alma cada vez mais é copiada, é deturpada, é empobrecida, isso fala da produção, da composição, da performance, que pode ser imitada e feita por qualquer um. Do outro lado, quando eu coloco a música na perspectiva do dom de quem toca a alma e o espírito das pessoas, eu vou para a lógica do resultado, do que é feito com a música. Independente de como ela foi composta, mas o que ela toca, quem ela toca. E é aqui que eu quero falar sobre a interferência da música no mundo material. O Eterno tocou a matéria, Deus tocou a matéria com a criação. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. No princípio era o som, e o som se transformou em criação. Que maravilha quando eu enxergo a lógica do resultado no reino, e não a lógica do que sai da minha alma. Eu vou traduzir isso um pouquinho mais para você. Há um tempo atrás, alguns séculos atrás, as artes foram enumeradas. E não à toa, e eu acredito nisso, a primeira arte é a música.
Lembra que a 7ª arte é o cinema? Hoje a gente tem até, eu acho que a 9ª ou 10ª arte já criada. Mas a primeira arte é a música, globalmente aceito. E nós que somos cristãos temos que acreditar muito nisso, que a música é a primeira arte. Porque a sinfonia divina, a palavra divina, foi o que surgiu. Deus disse, haja luz. Teve um comando de voz, teve um comando de som, para que a eternidade tocasse a matéria ou fizesse surgir a matéria. A gente vive tão carente de boas composições, né? E eu queria dividir aqui com vocês uma canção recentemente composta. O título em inglês é So Will I. A tradução, eu me permito aqui uma tradução literal, e nunca é muito bom fazer traduções literais, mas é mais ou menos como eu irei também. Eu quero ler a primeira parte dessa música que foi composta pelo Joel Houston, Michael Fatkin e Benjamin Hastings, que para mim ela é maravilhosa e traduz o que eu quero dizer como a música sendo o dom de tocar as coisas e fazer com que algo aconteça no mundo material. É Jesus no texto que a gente disse. Uma palavra dele, uma palavra, um som, uma ordem, visitou o servo daquele centurião. Olha o que diz a letra dessa música. Deus da criação, lá no começo, antes do começo dos tempos, sem ponto de referência, você falou com o escuro e concretizou a maravilha da luz. E enquanto você fala, 100 bilhões de galáxias nascem. Ao som da voz. No vapor da sua respiração, os planetas se formam. Se as estrelas foram feitas para te adorar, eu também irei. Eu posso ver o seu coração em tudo o que você faz. Em cada estrela ardente, um sinal de fogo da sua graça. Se a criação canta os seus louvores, eu também irei. Deus da promessa, você não fala em vão. Sem sílaba vazia ou nula, pela primeira vez você falou. Toda a natureza e ciência seguem o som da sua voz. E enquanto você fala, 100 bilhões de criaturas prendem a sua respiração. Se tudo revela a sua natureza, eu também irei. Eu posso ver o seu coração em tudo que você diz. E em cada céu pintado, eu vejo uma tela da sua graça. Se a criação te obedece, eu também irei. Se as estrelas foram feitas para te adorar, eu também irei. Se as montanhas se curvam em reverência, eu também irei. Se os oceanos rugem a sua grandeza, eu também irei. Olha que maravilhoso isso. Se o vento vai para onde você manda, eu também irei. Se as pedras gritam em silêncio, eu também irei. Se a soma de todos os nossos louvores ainda for tímida, então nós vamos cantar novamente 100 bilhões de vezes. Isso é maravilhoso, porque fala da sinfonia divina, fala da música celestial, da voz, do comando da voz de Deus tocando a matéria, fazendo com que as coisas surjam. Hoje, nesse mundo virtual que a gente vive, nesse mundo onde a gente se perde entre a realidade e a virtualidade, para mim, o músico real cristão cheio de unção é aquele que toca a alma das pessoas, que toca os espíritos. Assim foi como Davi tocando aquela harpa. Se a gente fosse traduzir isso para hoje, um robô teria a capacidade de fazer uma composição tão boa quanto a que Davi tocou. Só que no resultado prático, não ia ter o resultado que Davi conquistou. Tocando o espírito. Tocando no sentido de tocar e de tocar também. Tocou para longe. Hoje, no mundo virtual que nós vivemos, que é invisível aos olhos, assim como o espiritual é, assim como a eternidade é, o verdadeiro músico real, cheio de unção na presença de Deus, é aquele que toca a matéria.
é aquele que toca com salvação, é aquele que toca com transformação, é aquele que toca com a chegada da paz, é aquele que toca com a expulsão de espíritos imundos e malignos, é aquele que acalenta, é aquele que traz a cura física, emocional, mental, espiritual. A provocação que eu me fiz é essa, na virtualidade. Talvez nós perdemos o conceito primário de música que eu recebi do meu tio. Por quê? Porque algoritmos não têm alma, mas se expressam mediante o som. Cada vez mais a virtualidade toma conta desse mundo. Só que a conexão com a realidade no mundo espiritual é feita com pessoas cheias de unção, assim como foi com Davi. E cheias de autoridade, assim como foi com Jesus. Assim como foi na criação, onde, cheios da unção e do Espírito de Deus, pessoas com autoridade tocam o mundo real através do eterno, através da música, que é a primeira arte. Você sabe que há muito tempo eu ouço orações de pessoas pedindo que Deus avive a sua igreja. E quem sabe esse é o tempo de avivamento. Esse é o tempo onde nós, munidos de ferramentas como essa que nós temos aqui, a diferença não está na ferramenta. A diferença não está se a música ela vai ser feita na performance individual ou se ela vai ser transmitida através de uma live ou através de uma transmissão síncrona ou assíncrona. A diferença está no efeito e no resultado que a música, que o dom produz no mundo real. Então, a minha reflexão para você é que a música é o dom de tocar as almas e os espíritos através do som. Essa arte que foi nos dada por Deus, a voz, o comando, para que tudo existisse. E tudo começou através de voz, de vibração, de ritmo, de melodia, de harmonia, tocando a vida das pessoas. Então, o meu desafio aqui, o meu pedido, na verdade, a minha oração, é para que nós sejamos cheios, tão cheios da unção e da presença de Deus, que a nossa música, a nossa arte, os nossos dons e talentos toquem o mundo real. Ele pode ser transmitido de qualquer forma, mas nós temos que definitivamente olhar o resultado que tudo isso causa. E eu quero te incentivar a seguir com o teu dom, o teu chamado, e focar nos resultados que isso pode trazer para o reino. Se a produção musical, cada vez mais, a performance, ela está sendo invadida pela virtualidade, que tem pouco ou nenhum efeito no mundo espiritual, nós, ao contrário, podemos usar tudo isso para tocar a vida das pessoas. Eu quero terminar fazendo uma oração para você e pedindo que a unção seja transbordante na tua vida, principalmente nos momentos que a gente vive, porque a unção, ela é invisível, trabalha no mundo espiritual e não depende de presença física, porque nós podemos estar nesse local que nós estamos, a centenas ou talvez milhares de quilômetros de onde você está no tempo e no espaço, mas a unção percorre e chega lá, assim como foi com a palavra de Jesus, assim foi com aquela canção inspirada da harpa de Davi. Senhor, meu Deus amado, eu te peço, através do Senhor Espírito Santo, que as nossas vidas sejam totalmente entregues no teu altar, que os nossos dons e talentos sejam colocados definitivamente diante de ti. E que nessa provocação, ó Pai, ou talvez nessa inspiração, de que muito além de manifestação de afetos de alma,
a nossa música seja dom que toque almas, dom que toque espíritos, que a nossa música, que a nossa produção de dom e de talento, ela tem efeito no mundo real e material, que ela tem efeito na paz, na libertação, na cura, na expansão divina do teu reino, que ela seja, Pai, que ela seja cada vez mais verdade na nossa vida real. E assim como foi com Saul, ó Pai, que pessoas sejam libertas. E assim como foi aquele servo de Jesus, que pessoas sejam curadas através de uma arte invisível, de uma arte que é imune ao tempo, mas que tem efeitos práticos no nosso mundo real. Porque nós cremos nisso e sabemos que o Senhor é capaz, através de nós como instrumentos, de operar isso na vida das pessoas. É a minha oração, ó Pai, é a nossa oração diante de Ti. Nos use, que nós sejamos verdadeiros instrumentos, ó Pai, que quando bem tocados por Ti, Espírito Santo, afetem a realidade. Amém. Deus abençoe vocês, que, como eu disse, como nós oramos aqui, tudo que nós temos e somos seja usado a serviço do reino, que a gente impacte o mundo real através e a partir do eterno. Deus abençoe.